Boa noite, boa noite! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda na live Aprender Transforma. É uma live, é um momento para a gente conversar com os alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, para a gente mostrar um pouco as estratégias da arte, as estratégias do autoconhecimento. Joana Farnese entrou, a Sônia Mello também entrou. Boa noite para vocês. A Joana, então, já entrou e eu já vou convidá-la. Cecília Farnese, também, boa noite. Vamos ver, fazer um rulo para Joana. Pá! Oi, tá me E ouvindo aí? bem? Bem, super bem. Pode até Que ficar à vontade. bom, que Isso, tá bom, ótimo. que bom. Boa noite para todos, boa noite, Werner, obrigada pelo convite. Eu tô super feliz de estar aqui Ah, que conversando, me bom. sentindo muito honrada com o convite, viu? Nossa, eu que me sinto honrado demais aqui. E uma delícia, E né? Porque a gente que acostumou muitos anos dançando, esse frio na barriga, pré-apresentação, isso é uma delícia, né? É um pavor que a gente nunca perde, você sabe, Werner? A gente acostuma com o pavor é, pré-palco. A você gente sabe, nunca Joana, perde. que os concertos comentados, né? Quer dizer, fechou tudo, não teve mais nada. Eu estava fazendo tudo gravado. Então, quando a Sim, Filarmônica, não sei se você acompanhou, vai exibir o concerto, eu sim, aqui nesse mesmo lugar eu gravava, olha, eu sou o Werner, tal, aquela coisa, né? Gravando, olhando para a câmera do celular, e aí depois aparecia lá no YouTube. Só que aí quando voltou, não foi agora, não, agora foi até tranquilo, mas eu acho que em janeiro, quando a gente voltou com os concertos presenciais, e aham. aí foi a primeira experiência do concerto comentado no palco, entre os repertórios. Não, ano passado já tinha tido. Sim, já, eu Eu assisti não, ano passado. só sei que foi o seguinte: Você sentiu tudo de ficou, novo? ficou muito tempo sem tocar, aí de repente, na hora do concerto comentado, na hora de eu entrar no palco, cara, deu aquele friozinho na barriga, mas é ótimo, porque É coloca a gente num ótimo. estado de atenção, não é? Sim, uma vez perguntaram para o Nureyev se ele sempre sentia ou se ele tinha acostumado com isso. E ele falou assim: acostumar jamais, porque isso seria um desrespeito ao público. A gente tem que sentir isso, né? Então, assim, é como se a gente acostumasse com o pavor. O É por artista aí. morre apavorado antes de entrar no palco, mas ele acostuma com o pavor, né? Então é isso, né? Ai, a gente já chegou chegando, né? Já chegou chegando, Chegou nossa chegando. senhora, Eu chegou nem, chegando. nem, nem me apresentei, nem apresentei a Joana. Todo mundo, acho que está aí na live, já me conhece, né? Eu sou o Werner Silveira, eu sou músico da Filarmônica, eu sou regente da Orquestra Ovo, né? Sou idealizador do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, que é o tema da live de hoje. Eu tenho duas séries de lives, Aprender Transforma, que são convidados, são alunos do curso Arte e Desenvolvimento Pessoal, alunos assim incríveis que eu sempre tenho. E a outra série de lives é Papo que Toca, que começou na semana passada. O nome foi dado pela Maíra, que foi minha aluna no Cefar de percussão há muitos anos atrás. Ela estava assistindo a live e falou assim: pessoal, então vamos dar um título aqui para essa live, onde as pessoas que entram têm a oportunidade de participar, fazer uma pergunta sobre arte, sobre a relação da arte com o que quiser achar que a pessoa relaciona. Então, a live O Papo que Toca. Então, hoje, a convidada da noite é a Joana Farnese. A Joana Farnese, eu vou pedir para ela falar um pouco da história dela, mas a Joana ela é bailarina, é uma assim super pesquisadora e estudiosa das artes, não só da dança, do balé, mas de todas as artes, né? Assim, muito curiosa, muito dedicada e filósofa também. E aí eu tenho que dizer, Joana, que é o seguinte: teve um dia, eu acho que foi esse ano, porque a Joana ela já foi minha convidada também pela Filarmônica nos concertos comentados, né? Foi uma palestra incrível que ela deu. Ela já estava convidada agora, já está convidada para esse ano, essa coisa de pandemia e tudo, mas vai acontecer a palestra dela esse ano. E aí, foi no início do ano a gente conversando, ela falou assim: Werner, sabe o que, que é? É que agora eu estou fazendo filosofia também e tal, estou fazendo. Eu falei assim, Joana, nossa, o HD da Joana é A sem, cabeça sem não para. fundo. Eu Sem estava fundo esse conversando com HD. uma amiga ontem, eu falei só Deus para cuidar da minha cabeça. Na aula de filosofia e o professor falando negócio, eu pensando em Mário Petipa, escrevendo resumo, coisa, eu falei, gente do céu, é muito doida.
Mas assim que é bom, Muito assim que bom. é bom, né? Assim que é bom, É, isso é vida, né? Isso é vida. exatamente, exatamente. Então, aqui, ó, a Lu tá falando aqui, ó, quando eu crescer eu quero ser igual a Jojo. Ah, não, a Lu é uma amiga assim, nossa, ela é muito especial. Nossa Senhora. Ó, olha o Léo Bastos, hein? A arte irá salvar Ah, o tá mundo. vendo? Aí, ó, veste a minha camisa aí, ó. Isso aí. Isso aí, maravilha. Maridão. É isso aí. Ô, Joana, conta um pouco da sua história, então, antes da gente Vou entrar nos contar. assuntos do curso. Sim. Então, eu comecei a dançar com 4 anos de idade. Na verdade, eu comecei a dançar balé clássico aos 4 anos, mas eu sempre dancei, sabe, Verna? Sempre fui aquela criança dançante. E acho que até hoje continuo. Eu danço muito sozinha em casa, sabe? Muito livre. Antes de eu começar a dançar, eu tive uma experiência muito interessante. Acho que eu já comentei isso com você durante o curso, que a gente tem alguns encontros, umas reuniões que são interessantíssimas, né? Você propõe isso. Além do curso, você propõe reuniões em que a gente pode conversar, né? Então, isso é É, fantástico, porque é uma troca. Eu devia ter uns 3, 4 anos. Meu pai, ele é um apaixonado por música erudita. Sempre foi. Então, a música erudita sempre foi algo comum na nossa casa, principalmente no final de semana, que ele colocava na radiola. A gente está falando do século passado, né? Colocava na radiola. E eu lembro da sensação de ir para a sala da minha casa e uma música maravilhosa, que eu não entendia nada daquilo, não sabia nem que música que era, nada, mas eu fiquei muito impressionada com a beleza do que eu escutei. E me marcou tanto que eu fiquei esses anos inteiros pensando nisso. Muito depois eu fui descobrir que música que era, que é a abertura de Tannhäuser, de Wagner. E isso foi muito marcante na minha vida. Foi a primeira vez que eu tive um vislumbre de beleza. Então, foi algo que me marcou. Logo em seguida, eu comecei a dançar balé num balé pequeno chamado Nara Azevedo. A Nara é uma querida. E dancei um tempinho lá, depois eu fui para o Cefar. Eu fui aluna do Cefar durante 2 anos. E aí a minha professora do Cefar falou, Joana, você é uma bailarina, você tem umas linhas muito clássicas, você tem um perfil de bailarina clássica, então por que você não vai para uma escola que é muito voltada para o balé clássico? Porque o Cefar era muito amplo. Então era dança contemporânea, enfim. E aí eu fui para o Centro Mineiro de Danças Clássicas aos 12 anos. Eu lembro direitinho, o dia que eu cheguei lá, eles estavam fazendo uma apresentação naquele dia, teria uma apresentação de Gisele, então eu já fiquei encantada, porque eu fui no SESI Minas à noite assistir Gisele. E o Centro Mineiro era uma escola muito grande, muito tradicional, que era a dona do Centro Mineiro, Maria Clara Salles, a Eliana Salles e a Vânia. 3 irmãs, Maria Clara e Eliana professoras, Vânia coreógrafa, cenógrafa. E eu fui, ali foi a minha formação. A Maria Clara foi minha mestre de dança. Minha formação, eu digo, não só como bailarina, mas uma formação humanística também, sabe? Ela abriu as portas da arte e as portas do que a arte pode oferecer. Então, ali, a Maria Clara me deu oportunidades incríveis. Eu dancei tudo que você pensar, Werner, assim, de solo, padedê, corpo de baile, que ensina demais pra gente, né? Esse senso de coletivo, esse olhar apurado, esse ouvido apurado. A gente tem que estar sempre igual, sempre atento. Eu era muito pequena, mas eu dançava o corpo de baile com as meninas, com as mais velhas, assim, a gente chamava de profissionais, né? E aos 15 anos eu tirei minha carteira de trabalho para dançar num espetáculo de Gisele que a Maria Clara havia convidado a Cecília Kersh, que foi uma grande bailarina, junto com o Igor Zelensky, que era o primeiro bailarino do balé Kirov. Na época chamava Kirov, hoje chama Mariinsky. Era antigo balé imperial, que depois se transformou em Kirov e depois virou Mariinsky, Teatro Mariinsky, que é em São Petersburgo. E o Zelensky veio com o empresário, ficou muito impressionado com a qualidade, né, do balé, da companhia da Maria Clara, e fez um convite para ela. Falou, olha, você poderia vir para a Rússia para fazer um estágio, escolhe algumas alunas e você vem para cá para vocês fazerem um estágio. Isso em 1994. E eu acho que nessa época a KGB era muito joia na Rússia, porque poucos dias depois, Maria Clara recebe um convite do Bolshoi. Igualzinho, Que os isso? mesmos moldes. Você venha com suas alunas e tarará, e aí a Maria Clara falou, vamos para o Bolshoi. Então a Maria Clara selecionou 4 bailarinas e fomos para a Rússia, em 1994. Eu tinha 15 anos, era uma menina de tudo, uma jacu,
sabe? O Majacu foi para o outro lado do mundo. Você imagina, naquela época a Rússia não era turística, ninguém ia para a Rússia, era pós-perestroika. Você imagina o que a gente chegava, para chegar na Rússia, eram 1000 escalas, avião das azar, sabe? Aquela coisa assim, de enrolar, a coisa, cachecol e óculos, era quase isso, Santos Dumont, para a gente chegar na Rússia. Fomos para a Rússia e lá ficamos alguns meses, moramos na Embaixada do Brasil. E isso, Werner, foi um grande abalo na minha vida. E falo mais até como mulher do que como bailarina. Porque eu cheguei num país completamente estranho, eu não falava a língua. A Maria Clara voltou depois de um tempo, ficamos só as bailarinas lá, as 4 bailarinas. E eu tive uma experiência, assim, de arte, de vida, do que é isso, que mundo é esse, que carreira que é essa. E aí realmente a brincadeira começou a ficar boa ali, sabe? Eu comecei a entender em que meio eu estava. Então, assim, a gente fazia aulas, várias aulas por dia, vários ensaios e sempre assistia concertos ou balés à noite, óperas. Então foram assim, mais de 50 apresentações que eu vi, dentro da coxia, de tudo quanto é lugar do público. E eu lembro uma vez, uma coisa que me marcou muito, eles estavam numa temporada de Gisele. Então eles fizeram assim, uns 20 balés Gisele seguidos. E eu lembro uma vez que a gente estava ensaiando, saímos do ensaio, entramos cada uma sentada num lugar, e eu sentei numa cadeirinha, e tinha uma senhora ao meu lado, bem camponesa russa mesmo, com aquele lencinho colorido, puído, ela não tinha um dente na boca. E ela começou a conversar comigo em russo, e eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. A gente arranhava um russo, a gente tinha uma tradutora vietnamita, você imagina, que falava um português muito mal falado. E aí, ela começou a falar comigo, de repente, Werner, essa camponesa, essa senhora, começou a falar o nome de todos os personagens do balé. Ela começou a falar o nome de todos os bailarinos que estavam no palco. E eu fui entender que aquela mulher que eu inicialmente falei, nossa, é uma camponesa, né? Tá aqui assistindo, às vezes ganhou o ingresso. Ela entendia muito mais do que eu daquele balé que ela estava assistindo. Então foi assim, uma das coisas que me fez entender o que é a cultura pura dentro de um país. Porque o balé para eles é um futebol pra gente, né? E isso foi assim, uma paulada na minha cabeça, porque eu falei, poxa vida, o que é a formação cultural de um povo, né? Então, assim, foram coisas que foram me acontecendo. Teve uma outra cena que marcou muito também essa época lá no Bolshoi. Tinha terminado de fazer uma aula, cada bailarina aí foi fazer um ensaio, e eu estava no corredor e tinha uma porta aberta, e eu escutei lá, eles fazem todas as aulas e todos os ensaios com música de piano. Então, assim, não tem som mecânico. Isso é espetacular, porque você está dançando, e aí você começa a escutar, e o professor fala, ralenta essa parte, apressa aquela parte, você tem que dar conta na hora ali. Então, isso é um treino muito espetacular, né? E aí eu escutei a música do Lago, de Tchaikovsky. Aliás, hoje é aniversário de Tchaikovsky. Eu estava escutando Tchaikovsky aqui. Olha, hoje é não aniversário sabia. dele, E aí, eu escutei o Lago. Eu tinha acabado de dançar o padedê do segundo ato do Lago com o André Valadão, que hoje mora nos Estados Unidos, é bailarino lá. Então, estava muito fresco, né, para mim, muito latente aquela coreografia. E eu fui quietinha ali na porta, sabe quando você chega o rosto assim? Na hora que eu olhei, estava uma bailarina que é assim, uma deusa russa. É uma bailarina que eles chamam de artista do povo. Artista do povo, ela é mais do que a primeira bailarina. Então, para as pessoas entenderem assim, existe o corpo de baile, os solistas, aí vai afunilando. Aí entram as primeiras bailarinas, os primeiros bailarinos. O artista do povo é uma honraria muito especial, concedida pelo governo russo. Quem escolhe esses artistas é o público que escolhe. Então, é como se fosse assim um Sir na Inglaterra, sabe? Uma medalha de honra muito especial. E essa bailarina chama Ludmila Semeniaka. E ela estava ensaiando o Lago dos Cisnes, sem sapatilha, com as meias todas para cima. E ela é pianista. E ela fez um sinal que eu podia entrar, eu entrei no cantinho e fiquei ali mais ou menos 1 hora assistindo. Ela passou o Lago dos Cisnes inteiro, sem fazer nenhum movimento da cintura para baixo.
Que isso? Ela não fez nada. Ela passou o balé inteiro, o papel de Odile e Odete, que são são os personagens principais do Lago, né? A dualidade do bem e do mal ali. E o que ela me ensinou ali naquele momento, Werner? O que é arte? Porque a arte, ela vai além do virtuosismo. Ela vai além da técnica. Claro que ela era virtuosa, claro que a técnica dela era maravilhosa, óbvio. Mas ali era só braço, intenção, cabeça, e a pianista tocando, e ela interpretando, e eu falei, meu Deus, que aula que essa mulher tá me dando. Eu nunca tinha visto isso na minha vida, porque a gente sempre vê o conjunto. E uma bailarina que você enxerga da cintura para cima, a Maria Clara falava muito isso, a primeira bailarina você enxerga da cintura para cima. Que a parte de interpretação é o sentimento, é a alma ali, pura, genuína. Isso me mudou, isso me marcou, mas muito além de ter me marcado como bailarina, me marcou como pessoa. Porque o fazer artístico é o mesmo, Bernie. Bailarina, musicista, se eu fosse, escritora, o cineasta, tudo. O fazer artístico, ele é muito entrelaçado. E a técnica, ela te dá a base. Sem ela, você não chega a lugar nenhum. Mas você supera na hora que você sublima a técnica. E isso eu aprendi ali. Então eu voltei outra. Eu não era a mesma Joana. Até porque morar num lugar tão distante, tão diferente, né? Eu estava ali tendo uma aula de vida, né? Uma escola de vida. E aí voltei para Belo Horizonte, continuei dançando aqui, como era Clara, dançava demais, assim, tinha muitas oportunidades de dançar, né? O Centro Mineiro era atípico, né? A gente tinha grandes espetáculos e tal. E aí, aos 20 anos, aos 19, eu fui para um concurso em Brasília, ganhei lá um primeiro lugar por Carmen de Bizet, e me ofereceram uma bolsa para ir para Viena, fazer o último ano da escola na Ópera de Viena. E, paralelo a isso, recebi também uma bolsa para ir para a Itália. Eu tinha começado a falar alemão, eu estava achando aquele negócio difícil demais, eu falei, quer saber? Eu vou para a Itália, eu acho que vai ser mais tranquilo, país mais caloroso e tal. E fui. Aos 20 anos, para dançar numa companhia da Liliana Cosi, que foi uma prima bailarina do Scala de Milão. Ela e o Marinel Stefanesco, que é romeno, eles eram um par. E fui para a escola dela, que é uma companhia grande para a Itália, mas pequena para a Europa. E ali eu cheguei num ponto que eu falei, não é isso que eu quero mais. Eu não estava feliz. Eu não estava feliz com o ritmo da companhia. Talvez até eu estivesse num momento de adaptação. Se eu ficasse mais tempo, eu ficaria e entraria no esquema. Mas eu não estava feliz. Eu resolvi voltar para o Brasil. Eu já conheci o Léo, meu marido, né? A gente já namorava há pouco tempo, mas já namorava. Falei, vou voltar. E foi uma escolha maravilhosa que eu fiz. Eu nunca arrependi de ter parado aos 20 anos. Eu fiz mais aulas, depois eu fui uma época, fiquei um tempo em Paris, fiz muita aula lá. E dancei a última vez no palco aos 30 anos. No Palácio das Artes, a convite do Cefar, para fazer La Fille Malgardée, um balé que eu já havia feito 15 anos antes. Então, mas ali eu resolvi, não serei mais bailarina. Mas aí um mundo novo se abriu, sabe? Um mundo de outras artes, outras possibilidades, de música, que eu conhecia muito música de repertório clássico, eu conhecia pouca música de repertório, de música erudita, vamos dizer assim. Era parco o meu Repertório sinfônico, né? Assim, sinfonias e tal. Claro que eu conhecia muita coisa por causa do balé, e eu era curiosa, Claro. e já tinha essa experiência de dentro de casa também. Mas não era uma pesquisa como eu faço hoje, não era um envolvimento como eu faço hoje. Então, um novo mundo se abriu naquele momento. Eu lembro de uma entrevista que eu vi do Arthur Rubinstein, aquele grande pianista Rubinstein. Ele já estava muito velhinho, uns 90 anos, e uma entrevista, a pessoa pergunta para ele, você parou de tocar, já estava praticamente cego, não conseguia mais tocar piano. Você parou de tocar há alguns anos e você se entristece por isso? Ele falou, de jeito nenhum. Um mundo novo abriu para mim. Eu descobri um monte de coisa que eu não fazia antes quando eu era pianista, porque o piano era um sacerdócio, como ser bailarina também, um sacerdócio. Você acorda e vive e dorme balé. Então isso, na verdade, deixa a gente um pouco mais bitolado, né? E quando eu deixei de ser bailarina, né?
quando eu deixei de ter essa intenção de ser bailarina profissional, eu tive esse presente de um mundo de arte que se abriu para mim e que é um mundo que não é porque eu tenho essa vontade artística ou que eu tenho esse lado artístico. Aí que é um ponto legal do seu curso. Isso é um mundo que ele é possível para todo mundo. A arte é feita de humano para humano. Ela é a primeira expressão que o ser humano tem para mostrar o seu sentimento, a sua sensibilidade. Então não existe essa de, eu não entendo porque eu não sou sensível igual a você. Não existe isso. Todo mundo tem a sensibilidade. E ela, inclusive, é treinável, né? A ideia do curso é essa, inclusive, né? Então, assim, isso foi realmente uma descoberta, né? Ao sair do balé, desse universo tão balerístico, eu abri muitas possibilidades, né? E eu acho que venho sendo muito feliz com isso, né? Depois eu fiz faculdade de Belas Artes, fui fazer estilismo, que é um braço da Belas Artes, até que um dia eu fui convidada para fazer parte de um grupo de estudos da FAG, que é a Faculdade Jesuíta de Teologia e Filosofia. Eles oferecem só esses 2 cursos, eles são muito bons dentro dessa linha. E eu fui lá, eu e assim, mais um grupo de 10 doutores, né? Eu falei, nossa, gente, eu sou muito audaciosa de estar aqui. E eu comecei a entender que eles sabiam muita coisa acadêmica, coisa que me faltava, mas eu tinha experiência prática da arte. Então foi uma coisa muito interessante. E aí surgiu a ideia, eu vou fazer filosofia. E eu tô assim, Werner, num caminho completamente à vontade nesse caminho. Eu acho que eu não poderia fazer outra coisa, que não fosse arte e filosofia. Se pensar, eu sou muito inquieta, eu não paro de pensar, eu fico o dia inteiro questionando. Então, eu acho que eu vou morrer assim. Graças a Deus. Graças a Deus. Aqui, sensacional, um monte de coisa da sua história que eu não sabia, né? Porque, assim, eu tenho que falar pro pessoal, né, que eu conheço a Joana já tem mais algum tempo também por causa da Lu. A Lu acabou de colocar um comentário aqui, ó. Quando a gente para de dançar, a gente fala que vira pessoa normal. A Lu é minha cunhada e amicíssima da Joana, né? Amicíssima da Joana, então a gente se conheceu e quando eu conheci a Joana, assim, um pouco mais de perto e tudo, eu fiquei encantado com esse manancial de conhecimento dela e tudo. Agora, Joana, olha só, tem uma coisa que eu acho que a gente se parece muito e que quando você fala que isso não é uma prerrogativa, mas não é um privilégio do artista, do músico, e que a apreciação, chegar a esses níveis da apreciação, ela é para todo mundo, tem uma coisa interessante que eu estava refletindo esses dias. Porque isso é uma objeção do curso. Muita gente fala assim, eu vi, mas eu não vou fazer porque eu não sei ler partitura, porque eu não sou artista, porque eu não sei o quê, né? E o que eu comecei a pensar muito, porque eu fico pensando assim, como que eu mostro isso para as pessoas, como que eu crio os argumentos para elas entenderem que o curso é exatamente para esse público, independente da pessoa ser artista ou não. Agora, porque eu e você, aí que eu chego no ponto, a gente tem a característica de, antes da gente ser artista, antes de eu ser músico, antes de você ser bailarina, nós somos apaixonados e apreciadores da arte. Exatamente. Eu me interesso por arte, eu gosto de arte, eu gosto de música. E todo o estudo técnico que eu tive para poder aprender a tocar bateria lá no início, depois para aprender a tocar xilofone, marimba, tímpano e o escambau de quantidade de instrumentos que eu toco, e me formei, né, e fiz, e já fui solista com a Filarmônica e tal. Assim, tudo isso é algo que é óbvio que se a gente está aberto e se a gente tem esse background da sensibilidade, a gente vai se beneficiar. Mas tem muito artista que é só a técnica. E como você muito bem disse, não transpõe essa técnica, não vai além dela, acha que a técnica é o fim, e não é. A técnica é um meio, é uma ferramenta para a gente ir em lugares inalcançáveis, em lugares assim que você não pode, você não tem palavras para dizer sobre ele. Agora, desenvolver a percepção para apreciar, para que você tenha, para que você conquiste todo esse sentimento, para que você amadureça, para que você se entenda melhor, entenda os seus valores. Você não precisa ser artista, você não precisa ser músico para isso. Claro que né? não.
Eu acho que... E eu fiquei pensando, só finalizando aqui, Sim, eu fiquei pensando, assim, um dia desse, né? Porque, assim, a Ana Paula, minha esposa, era arquiteta, né? De formação. E tem uma coisa, assim, que eu fico pensando, é a mesma coisa daquele arquiteto que faz um projeto e faz uma casa maravilhosa sem e alma, às vezes, né? não, eu estou pensando assim, o cara faz uma casa linda, aconchegante, maravilhosa, aquele arquiteto. Esse arquiteto, ele vai se sentir muito bem dentro daquela casa. Mas comparando com a arte, é como se o cliente dele não fosse capaz de se sentir bem, de aproveitar aquilo dali. Não, porque se for o arquiteto que... Não, é só o arquiteto que vai sacar e só o arquiteto que vai gostar, Sim, sim. entendeu? Então é exatamente assim, o músico, ele faz tudo isso, ele passa a vida inteira dele estudando, desenvolvendo a técnica, para chegar num ponto de tocar as pessoas de tal maneira que ela toca, independente do cara ser artista, de não ser artista. Quer Sim, dizer, a comunicação da arte, ela é uma comunicação que chega para todo mundo, né? é. A questão do curso é que eu tento dar essa possibilidade para que as pessoas desenvolvam essa sensibilidade e esse autoconhecimento, para poder se Claro, transformar com a apreciação artística, né? claro. É Aí um, você é um tocou num ponto assim que... ponto super importante que eu acho. Primeiro, é o seguinte: arte é partilha. Ponto. A arte é partilha tanto do lado do artista, né? Ou quer dizer, o artista egóico, que acha que ele está fazendo para ele. Você citou aí, né, deu um exemplo, fez uma comparação com a arquitetura. O artista é a mesma coisa. Então, tanto o artista que acha que ele vai fazer para ele, em benefício dele. Existe até uma história grega muito antiga, né, das musas inspiradoras, né, que as musas oferecem um talento para a pessoa. E se a pessoa não usa desse talento para partilhar com o outro, as musas retiram a inspiração. Olha que interessante. Arte é partilha. Isso é uma sacada que, assim, todo artista tem que aprender. Ou aprenda naturalmente ou aprenda na marra. Se você for fazer arte para você, esquece. Esquece. Para você guardar para você se transformar em uma pessoa famosa, esquece. A arte é feita para oferecer aos outros alguma coisa. Então, isso é um ponto muito importante. O outro ponto muito importante é que técnica é conhecimento. E conhecimento é ferramenta. Então, a grosso modo, é isso. Você tem ferramentas que vão te deixando mais livre e com maiores possibilidades de fazer as coisas. Ao grosso modo, é isso. Técnica é conhecimento e conhecimento é ferramenta. A sensibilidade é que ela vai dar um elan diferente para as coisas. Porque às vezes um homem com muito conhecimento, às vezes muito inteligente, que não tem a sensibilidade, o que ele se torna? Se torna um homem, uma mulher, né, o que for, se torna uma pessoa funcional, vamos dizer assim, que faz aquela vida pá, 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 ou que é capaz até de fazer atrocidades, porque está insensível. Né? Então a sensibilidade ela é o refinamento maior da inteligência, eu acho. É o último estágio da inteligência, é a sensibilidade, que é a hora que você enxerga o outro, enxerga que você não está aqui à toa. Você imagina um Beethoven, né, que a gente é louco com ele, né, Werner? Imagina um Beethoven com a genialidade dele, uma inteligência, uma coisa estrondosa, se ele tivesse falado, eu vou fazer isso aqui para mim. Eu não vou compartilhar com ninguém. Imagina quantas coisas no mundo aconteceram após o Beethoven por causa das obras que o Beethoven criou. Então, isso é partilha e sensibilidade de oferecer. Então, o artista ele tem que entender que, antes de tudo, a arte ela é pura generosidade. E o leigo, né, a pessoa não artista, ela tem que entender que ela não precisa de nada além da sensibilidade para buscar arte. Nada além. Ela não precisa nem do conhecimento, assim, para começar, para dar o start. E isso é muito legal no seu curso, porque você é muito didático. E você fala de uma coisa que é muito erudita, mas sem uma erudição que deixa a pessoa assim, ai meu Deus, eu não estou entendendo, eu tenho que saber, eu tenho que ter um Constrangida, preparo. né? Constrangida, exatamente. Esse é uma coisa fantástica do seu curso. Quer dizer, você atende muito bem quem gosta de arte, que já está no meio, que já gosta, que já está envolvido, porque você conta muita coisa, você fala muita experiência pessoal. As experiências pessoais, elas comovem as pessoas.
né? Então você ensina através de experiências. Você fala isso com muita propriedade, você é muito bom comunicador. Mas você fala principalmente para aquela pessoa que está chegando ali, que ela não entende. Ai, meu Deus, eu gosto, eu queria aprender, mas eu não sei como. E aí você vai colocando as coisas nos seus devidos lugares. Então, assim, para quem eu indico o seu curso? Para 100% das pessoas que eu conheço. Não é? A beleza vai salvar o mundo, né, Werner? A gente é dessa filosofia. A beleza vai salvar o mundo. A beleza não é a beleza estética. Que, fulano é belo, eu não é belo. A beleza do universo, a beleza de viver. Então, arte é isso. Sem complicação, sem complicação. Quer ir para um lado mais erudito? Quer ir para um lado menos erudito? É claro que a gente começa a estudar um pouco mais sobre arte, né? Tem um livro muito interessante, que é A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa. Eu falei dele na live de ontem. Ele é um cara extraordinário, né? Eu sou apaixonada com literatura e ele é um dos que eu realmente persigo. E ele tem esse livro que fala que arte é uma coisa, entretenimento é outra. Quer dizer, a arte ela serve para te voltar para dentro, para refletir e sair melhor do que você era antes de ter contato com aquela obra. Inclusive, a gente poderia dizer que a obra ela é proporcionalmente mais qualitativa de acordo com o número de pessoas, a profundidade que ela vai causar nas pessoas. Então, uma obra muito profunda, ela vai realmente modificar mais pessoas, ou de forma mais profunda as pessoas que tiverem contato com aquela obra. E o entretenimento é o contrário. O entretenimento, ele é para te relaxar, assim, no sentido de, não, eu vou passar meu tempo. Vou passar o tempo. Então, eu vou assistir aquele programa, às vezes, uma música que não me traz nada, mas que eu quero passar o tempo. Eu quero sair do mundo e só esquecer da vida aqui e passar o tempo. O problema é que o nosso tempo é a coisa mais limitada que nós temos. É a única coisa que não volta. Não volta para trás. Qualquer minuto que a gente perde, acabou, perdeu, não volta para trás. Então, nesse ponto, a arte é a coisa mais genial, porque ela tá o tempo inteiro puxando seu tapete na hora que você precisa. A arte tem muito isso. Na hora que você tá achando que você tá bem, a arte vem, pá, te dá aquela lambada e você cai, que você não sabe nem para onde que você tá olhando. A arte fala, presta atenção que você tá distraída. Ao mesmo tempo que a arte salva. Na hora que você não tá bem, na hora que você não enxerga uma luz, você entra em contato com a arte, você fala, nossa, o mundo é bonito. A vida vale a pena ser vivida. Só para escutar o que esse cara tá fazendo, só para ler esse trecho dessa poesia. Então a arte ela tem esses dois lados, né? Reflexivos. Tanto de salvar, quanto te dar o puxão de orelha. Só que muita gente não tá querendo ter o puxão de orelha, né? Tá querendo prazer imediato. Então vai ficando aquela coisa mais de superfície. E aí que eu acho que a gente precisa ter essa coragem. A arte, ela é realmente... Não tô falando em termos de artista, não. A arte para público é para um público corajoso. Você tem toda a razão que você está falando, porque assim, a grande questão eu acho que o curso ele vai numa construção, e quando a gente chega lá na aula 14, aula 15, que eu começo a falar mais de música contemporânea, eu fico imaginando assim, você que está acostumada com música contemporânea, você que conhece a arte já há muitos anos, né, e que está não só atuação como artista, mas vive isso há muitos anos, aí eu vou te fazer uma pergunta. Imagina, por exemplo, se a 14ª aula, que se chama Arte Contemporânea, é contemporânea, se eu tivesse colocado ela como primeira aula, por exemplo, eu ia espantar todo mundo do curso. Espantar todo mundo. Você sabe que então tem uma questão assim que é da... Não, imagina, que é da provocação que você está falando, né? Quando a gente toma essa, porque se a gente se fecha também, a gente deixa a oportunidade de conhecer coisas incríveis e, na verdade, assim, de amadurecer com esse tipo de coisa. Porque é quando a gente toma essa sacudida, é engraçado, né? Tem um filme que eu adoro, que é o filme Estação Big Hero, um filme de criança. Sei. É lindo. E aí tem uma hora que o menino lá, gêniozinho, né? Que ele vai e se inscreve para poder fazer uma coisa de uma feira de ciência e não tem ideia. Aí chega o irmão dele um dia, fala, o que você tá aí, tá todo deprimido? Porque eu não vou conseguir. Aí ele vira pro irmão dele e fala assim,
eu vou fazer para você o que eu posso fazer. Aí ele pega o irmão dele, esse gêniozinho, vira de cabeça para baixo e começa a sacudir ele. Aí você fala assim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Eu falei assim, tenta enxergar por uma outra perspectiva. E ele está vendo tudo de cabeça para baixo. E aí ele tem uma sacada. A arte, ela faz isso com a gente em alguns momentos. Às vezes a coisa incomoda, e quando você começa a falar assim, nossa, o negócio me incomodou, mas você não consegue parar de pensar no negócio. De repente, com o tempo, assim, com o tempo, dando um assentamento nas coisas, de repente você fala assim, nossa, agora eu estou enxergando, né? É verdade. Então, não é só a apreciação da beleza, essa beleza grega, né? Sim. É muito além disso, né? É muito além disso. Você vai ver, por exemplo, um quadro, não é só aquele quadro de flor que você vai colocar atrás em cima do sofá da sua casa, entendeu? Às vezes a arte te incomoda, mas é exatamente o objetivo. É exatamente o objetivo. A gente estava conversando ontem na aula de filosofia sobre o Lars von Trier, aquele diretor de cinema que fez diversos filmes, assim, ele é muito pesado. Ele é. E precisa, Werner. Precisa. A arte não é só, sabe, um laço de fita cor-de-rosa. Eu tinha uma professora, a Graça Salles, lá no Centro Mineiro, que ela falava assim, essas paredes do Centro Mineiro pintadas de cor-de-rosa não tem nada a ver com balé. Parede de balé, de sala de balé, devia ser pintada de vermelho. Lu deve lembrar disso. Porque a coisa não são só flores, entende? Não são só flores. Então a gente aprende pelo amor e aprende pela dor. Né? Mas a vida é assim, ué. A gente aprende com as pancadas, velho. A arte é uma aula. A arte é uma aula. Quando eu entro no museu, eu sou fissurada com o museu. Sou uma pessoa assim. Eu acho que não é todo mundo que tem que ir em museu, não é todo mundo que tem que obrigação de cumprir esse protocolo de viajar e ir para o museu, parará. Mas eu sou fissurada por museu, porque quando eu entro num museu muito grande, eu fico pensando assim: olha a viagem da pessoa. Tudo aquilo que eu já vivi, ou que eu vou viver, está descrito aqui. Tudo. Todas as cenas. Com outras roupas, em outras épocas, outros cenários. Mas se eu pegar um Louvre, por exemplo, um museu de grandes proporções, né? Tudo aquilo que eu vivi, que a minha família viveu ou vai viver, tudo que a humanidade já viveu é repetitivo. Entendeu? Nós somos os mesmos de 40 mil anos atrás. A verdade é essa. Nós evoluímos muito lentamente, mas somos os mesmos. Então, entrar num museu é uma aula da vida ali, ó, estampada na sua cara. Olha, o que você já viveu, tá vendo aquele personagem ali, ó? Tá vendo o olhar daquele personagem ali, pintado naquele quadro? Você vai ter essa experiência. É a mesma coisa escutar uma sinfonia de Mahler, né? Mahler falava que o universo tem que caber dentro de uma sinfonia. E é verdade, ele fala ali todas as linguagens. E a música é muito interessante porque eu acho que de todas as linguagens possíveis, a música é muito especial porque a palavra ela é muito limitante, né, Werner? Então, assim, a gente alcança muito com a literatura, a gente alcança muito falando, a poesia vai realmente num nível de abstração muito alto, mas a linguagem é limitante. A gente esbarra em lugares que a gente não consegue passar. A gente pode falar, o que você sentiu, Werner, escutando, outro dia você estava falando de Shostakovich, escutando Shostakovich. Eu estava escutando agora há pouco o Shostakovich, uma obra que eu dancei, que é o segundo movimento do concerto número 1 de Shostakovich, que ele fez, faz parte de um balé que ele fez, chama The Golden Age. Sim. E eu estava escutando esse balé. O que você sente? Você pode falar, nossa, é lindo, é isso, é aquilo e tal, mas chega uma hora que esbarra, a linguagem te trava. E a música é uma linguagem completamente diferente. Ela entra no nosso cérebro e ela codifica de outra forma. Então, ela te dá respostas sem te dar palavras. Ela te dá ideias sem te dar uma resposta pronta. Mas ela te dá caminhos. Então, quanto mais a gente treina, porque isso é treino, gente. Não é assim, o Werner é sensível, o fulano é sensível. Não, isso é treino, isso é predisposição, é desejo. Isso é desejo. Eu quero aprender, eu quero vivenciar isso, então eu vou me lançar. Quanto mais você mergulha de peito aberto para a arte fala, vup. Então você quer, minha filha? Então vem, você está preparada? Então senta aí que ela vem. É assim que a arte funciona. Então você mergulha, a arte vem. E ela vem igual uma avalanche, né? E ela vem te dando respostas.
E te fazendo perguntas, que eu acho que não sei o que te deixa mais doido, se são as respostas ou se são as perguntas. Isso, eu acho que isso afasta um pouco as pessoas, porque assim, como a gente está acostumado com um mundo muito racional, e a linguagem, ela passa por diversos signos e símbolos, Sim. né, que a música não passa por esse lugar. Sim. Mas também tem as suas limitações, mas é muito menos, assim, ela passa muito menos pelo racional como a palavra escrita, porque é um exemplo que eu sempre cito, né? Tem uma aula que eu falo do Pássaro de Fogo, do Stravinsky, e do Irapuru, do Villa-Lobos. Sim. Compositores contemporâneos, Sim. que escreveram obras inspiradas no folclore popular, cada qual da sua origem. Sim. O tema, coincidentemente, era tema de pássaro, aqui o Villa-Lobos no Irapuru e ele lá com o Pássaro de Fogo. Agora, uma comparação que eu faço para as pessoas entenderem é assim: se você chega para mim agora aí, pega um livro, quando você foi na Rússia, aí você comprou o Conto do Pássaro de Fogo na Rússia, e tá tudo escrito em russo. Aí você mostra para mim assim, ó, coloca a imagem do livro e fala assim: Werner, esse livro aqui é sobre quê? Eu não reconheço, assim, eu posso falar assim, esse alfabeto aí é alfabeto russo? Entendeu? Só isso, mas tipo assim, olha, pode ser um livro de filosofia, pode ser um livro de física quântica, pode ser um livro de receita. A gente não reconhece aqueles símbolos. Agora, se você coloca a música, o Pássaro de Fogo, para ouvir, aí você... é uma música, é uma... Né? Às vezes a pessoa nem sabe que foi escrito por um balé, tudo, mas tudo bem, você escutou a música ali. Então, ela realmente atinge, eu acho que com muito mais potência. Sim. Né? Sim. Agora, para a gente adequar a potência que a arte tem com a nossa potência em receber, a gente tem que abrir. Sim. E isso precisa de um esforço. Gera um precisa esforço de uma orientação. sim. Precisa de uma orientação, porque senão é muito difícil da pessoa, nossa, mas é um conhecimento tão amplo, né? Como que eu vou peneirar isso, né? Sim, e pode ser um desconforto até maior inicial, né? Porque a falta do conhecimento às vezes gera um desconforto, mas na hora que você tem o lampejo, né, Werner, que você olha e fala, nossa, eu tô começando a sacar o que eles estão falando aí. É algo indescritível. Eu falo que, assim, é como se a gente vivesse nesse mundo, né, da vida comezinha, né, um mundo prático. Então, a gente está aqui, nesse nível. E aí, esses caras que começam a pensar muito no fazer artístico, no pensamento, aí eles vão sublimando isso aqui, né? Eles vão descolando desse piso e vão entrando numa outra categoria. E isso aqui não é nada, assim, em relação à religião, não. É uma coisa mesmo de pensamento, de ideia. As pessoas vão ficando, assim, até pouco práticas com a vida, né? Então, vão entrando esses grandes artistas, né? E aí, os caras começam a criar nesse nível. Eles começam a criar nesse nível. O Beethoven não conseguiria fazer uma sinfonia, como ele fez, pensando no que estava faltando no mercado da casa dele, entendeu? Fazendo lista de supermercado. O cara está em outra. O cara está em outra ali naquele momento, né? Tem um livro da Ana Madalena Bach, a gente não sabe até que ponto ele é verossímil ou não, que era esposa do Bach, que ela relata com muita clareza que quando ele estava compondo, e poucas vezes que ela o viu compor, ele não tinha uma feição humana. Então, assim, a forma dela dizer é que ele estava ali completamente fora de si. Fora de si. Então, os caras entram nesse mundo. O que acontece quando a gente começa a se entregar para a arte? A gente começa a acessar. Frestas. Eu falo que abrem frestas, como se fossem... Sabe quando tem aquelas nuvens no céu e o sol está lá radiante em cima das nuvens, de repente uma nuvem, ela abre e o sol dá aquela fresta de luz linda, aquele facho de luz linda. E é isso que começa a acontecer com a gente começa a enxergar um pouco desse outro mundo que essas pessoas foram acessando. A gente começa a sentir o calor dessa luzinha que passou, né? Luz. E aí, quanto mais a gente treina, isso geralmente começa assim, você enxerga e fala, nossa, que coisa bonita. Pronto, aí passa. Aí depois você lê alguma coisa, nossa, que coisa linda, aí passa. Ou, nossa, como é que isso mexeu comigo? Aí passa. Aí você vai num concerto, a primeira vez você não sente nada, a segunda vez você fala, gostei. Aí o terceiro você fala, nossa, mas esse negócio tá mexendo comigo. Aí você começa a treinar a sua cabeça e esse acesso, não só ele começa a ficar mais constante, como ele começa a ficar
mais longo. Ao ponto de, às vezes, acontece muito com o público, de acessar e falar, nossa, eu não quero voltar. Eu não quero voltar para isso aqui, eu não quero voltar para minha vida, ficar mexendo na panela de feijão, não, entendeu? Você tá lá queimando o feijão, você tá escutando uma música maravilhosa, você não tá nem pensando no feijão, entendeu? Então, para que serve isso, Joana? Para viver. A gente não é nada sem emoção, nada. Aliás, a gente só aprende com emoção, né, Werner? Tudo na vida, seja boa ou ruim. Sinto, logo existo. Hashtag sinto, logo existo. Sinto, logo existo. Não tem jeito, a gente só aprende com emoção. Melhor se for uma emoção boa. Muitas vezes não é. Mas aprende também com emoção ruim. Mas a gente só assimila com emoção. E a vida só vale a pena se tiver isso. Senão você fica ali. Sabe aquela coisa do Charlie Chaplin? Naquele filme genial da Revolução Industrial que o cara tá lá. Quer dizer, o cara não muda. Acorda, vive, dorme, um dia parecido com o outro, uma semana parecida com a outra e pronto. E aí ele tá vivendo, já chegando no final da vida. O que eu fiz? O que me deu aquele frio no estômago? O que me fez emocionar? Acho que a gente tem que ter um medidor no final da vida e falar quantas vezes você se emocionou. Qual foi a profundidade da sua emoção? Valeu a pena? Não, não valeu. Então, meu filho, ó, volta de novo e faz tudo de novo. Porque é isso. E isso é possível para todo mundo, né, Werner? A gente está falando aqui de artista, mas não é, gente. Isso é assim... É incrível como que a arte tem um poder de amolecer as pessoas. A arte tem um poder de abrir a cabeça, né? E Einstein dizia, né? Você abre a cabeça, sua cabeça não volta mais, não adianta. Você abre para a ideia, você assimila a ideia, você não quer voltar para trás. Então a arte, ela vai fazendo isso, né? O Renato Maia, o psicólogo, amigo meu, teve uma live que ele falou isso tanto, assim, ele falou assim, ele como psicólogo humanista, né, o que ele mais deseja, o que ele mais tenta trazer para os pacientes dele, assim, o resgate da autenticidade, que às vezes o eu está moado, o eu está ali, e quando ele consegue trazer essa pessoa para uma autenticidade, ela se conhecer e entender isso tudo, ele fala assim, quando essas pessoas têm uma experiência humana que fazem crescer esse eu interior, depois que esse eu cresce, ele não volta mais. Não volta. Exatamente, não tem jeito, né? Ele quer mais isso. Foi daquela live que eu falei da alegoria da caverna, né? Sim, eu até brinquei exatamente que a gente sempre acha que nós somos os que saímos da caverna, né? Porque tem essa alegoria do Platão, né? Que conta a historinha da caverna, que alguns saíram e voltaram para aqueles que estavam dentro da caverna e falaram assim, gente, o mundo lá fora é sensacional, vocês têm que sair dessa caverna. E os que ficaram dentro da caverna falaram, esse cara tá louco, não vou sair da caverna não, meu mundo é aqui dentro da caverna. E aí existem dois pontos. Primeiro que existe uma caverna dentro da outra. E a gente sempre acha que saiu da caverna, né? Mas as cavernas são infinitas, né, Werner? Mas a sensação que a gente tem quando a gente sai de uma delas é maravilhosa. Não há, maravilhosa. Olha, não existe assim... Eu acho que não existe nada mais sublime do que a recriação da vida. A gente poder se reproduzir, né? É o princípio básico da vida. E o nosso contato com a arte sublime. Eu acho que não tem nada que nos faça nos sentirmos mais vivos, Werner. O sangue lateja. Gente, às vezes eu vou para a Filarmônica, eu sou arroz de festa da Filarmônica, né? E eu vou sozinha, né? Eu vou geralmente sozinha, o Léo fica aqui com os meninos, e eu vou sozinha e eu vou sem maquiagem, porque assim, dia sim, eu vou chorar, vou ficar emocionada. Mas tem dia que realmente eu saio de lá muito balançada. E eu sinto que todas as células do meu corpo estão ali, ó. Então, às vezes o pessoal fala, gente, será que essa menina usa droga, alguma coisa louca? Ela é muito alucinada. Gente, isso é assim, usa arte. Natural, natural. Nasceu na poção e já nasceu assim, ó, doida. Ai. Joana, deixa eu te perguntar uma coisinha aqui. Esse papo aqui tá bom demais, mas olha só, eu escrevi um roteirozinho aqui. Já nem seguiu o roteiro, né? Não, e o roteiro, imagina, com um papo desse nem precisa seguir roteiro, mas eu quero saber uma coisa, porque assim, você já... É o que a gente está falando, você contou a sua história e já é muito impressionante, né? Mas assim, ainda assim, do curso, o que ele contribuiu para a sua vida pessoal
E se alguma coisa contribuiu para essa sua vida profissional agora, nesse sentido assim, de ser pesquisadora e de ser uma estudiosa, como você já com tanta sensibilidade, com tanta experiência, qual que foi essa transformação que o curso trouxe para você? Olha, Werner, primeiro, ouvir os seus relatos, que são muito genuínos, né? Porque você dá exemplo sempre de coisas que aconteceram na sua vida. Então, a sua história com o Manuelzão, você falando do Guimarães Rosa, é um negócio, assim, que realmente emociona muito. Algumas aulas eu tive que assistir de novo, porque eu chorei muito. Eu fiquei muito emocionada. Por exemplo, a aula do Beethoven, eu já comecei e falei, nossa senhora, a primeira aula do Beethoven, eu já falei, nossa, eu tenho que dar uma preparada para essas aulas, porque realmente é uma aula bem, bem emotiva. A aula do impressionismo, que é algo que mexe muito comigo, né? Sobre o Debussy, sobre o Ravel, você coloca aquele trecho do L'après-midi d'un faune junto com as pinturas do Monet, eu sou alucinada, eu fiquei muito emocionada. E mesmo já falando dos compositores contemporâneos, me emociona muito, porque eu acho que a arte, uma coisa que você falou aqui, acho que vale a pena a gente falar, repetir, não é só aquilo que você gosta, é aquilo que vai fazer algo por você. Entende? Isso é uma coisa que a gente precisa ter em mente, aquilo que vai fazer algo para você. Então, muitas vezes, tem um pianista fantástico, Horowitz, e ele uma vez foi tocar um concerto de Haydn. E aí ele conta isso numa entrevista. Ele estava tocando concerto de Haydn, que ele terminou, chegou uma senhora para ele e falou assim, nossa, você é tão bom pianista, mas Haydn, esse concerto, né, não mexeu muito comigo. Aí ele falou assim, então a senhora deveria ouvi-lo de novo. Porque não é o que você espera do Haydn, mas o que ele pode fazer pela sua cabeça. Então, é meio que isso também, sabe? A gente, às vezes, vai com muito critério para avaliar. Né? Isso eu gosto, aquilo não. A gente vai se enquadrando. Que diabo é isso da gente começar a se enquadrar, colocar em caixinha? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso é bom, isso é ruim. E quando a gente começa a abrir, uma mágica acontece. A gente sai da zona de conforto e coisas que a gente nunca imaginou que a gente ia gostar, de repente a gente já se vê gostando. Ou mesmo que não goste do ponto de vista, é prazeroso. Não, nem sempre é prazeroso, mas é algo que me incomoda e é um incômodo bom. É algo que não me deixa estacionar. Então, eu lembro você falando do Ligeti, eu tive uma conversa com o professor William Lana, que foi algo muito marcante na minha vida, por vários aspectos. E uma coisa que ele falou sobre o Ligeti é que o Ligeti tinha uma teoria que existe uma malha de criação no mundo e que cada artista, ele vai lá e coloca mais um ponto nessa malha. Ele nunca está sozinho. Ele nunca cria algo isolado do mundo. Ele simplesmente acrescenta um ponto àquela malha que já é existente e prepara o terreno para os pontos seguintes. Então, você imagina, a gente está falando aqui de conhecimento e de sensibilidade. Olha o que aconteceu comigo quando eu fui conversar com o William Lana, a primeira vez. Eu estava estudando sobre o Ravel, o William Lana é um cara espetacular, né, sobre arte impressionista e tal, e ele falou comigo assim, vem para a Federal que nós vamos bater um papo aqui. E eu estava estudando sobre o Ravel e eu cheguei no Gabriel Fauré, que era um compositor que eu não conhecia, que foi professor de Ravel. E eu fiquei fascinada pelo Fauré, porque o Fauré, ele era um cara super tradicional, daquela arte francesa extremamente tradicional, que vendo a mudança que já estava acontecendo, a Exposição Universal em Paris, do Eiffel sendo montada, a música se transformando, ele fala, eu preciso preparar os meus alunos, que eram Ravel, Debussy, aquela turminha. E ele foi muito inteligente, porque ele fez com que aqueles musicistas, alunos dele, não esquecessem da potência que é a tradição da música francesa, o refinamento, o detalhe, a preciosidade da música francesa, mas ele já preparou essa moçada para começar o impressionismo, que já era a música moderna. E eu fiquei fascinada com o Fauré, porque eu falei, gente, ele é teoricamente pouco conhecido, ou menos conhecido do que Ravel e Debussy, e foi o cara que preparou esses caras. E aí, na hora que eu cheguei na Federal, eu falei assim, eu sentei na frente do professor William Lana, eu falei, posso gravar a nossa conversa? Porque eu sei que você vai me falar muita coisa e eu não vou conseguir anotar. Ele falou, pode. Então, eu tenho essa conversa gravada. E aí, eu estava alucinada com a pavana do Fauré. E aí, eu falei,
professor, eu ouvi falar do Ravel, como eu havia te dito, mas eu estou muito impressionada com o Gabriel Fauré. Eu queria muito que você falasse dele para mim também, porque eu sei que você é um cara que entende tudo de impressionismo. Aí ele falou assim, claro, que bom que você está falando dele, porque o Fauré começou a falar. Nesse instante, Werner, um aluno da escola de música estava ali naquele atro, você foi aluno da escola de música, né? Estava ali naquele atro, um flautista começou a tocar a pavana do Fauré. Ô Werner, o professor emudeceu, eu também. O olho dele marejou, o meu também. E ele olhou para mim e falou assim, Joana, você está escutando o que eu estou escutando? E eu falei, tô, e eu não estou acreditando. E ele falou assim, pois é, nós estamos falando do Fauré. Ele veio aqui nos visitar, nos dar um oi e falar que ele está vivo. Isso está gravado, essa conversa está gravada. E eu fiquei pensando, isso que você falou do conhecimento. Claro que o conhecimento me possibilitou chegar ali já com uma concepção do Fauré, tanto que eu perguntei para ele sobre o Fauré. Claro que o conhecimento dele é uma coisa extraordinária, ele já ia me falar sobre o compositor. Se eu não tivesse, nunca tivesse estudado nada do Fauré, eu nem ia falar nada. Mas foi o quê? A sensibilidade que, de alguma forma, nos proporcionou esse encontro. Eu acho isso genial. Falar, gente, o conhecimento foi o quê? A base. Mas foi a sensibilidade que fez, tum, tá aí, minha filha. Você quer esse presente? Então tá aí pra você e pra ele. Eu fiquei emocionada, ele também. Foi uma entrevista, assim, uma coisa espetacular. E isso acontece muito na minha vida, sabe, Werner? Eu sou muito privilegiada porque eu abro demais meu campo. Então, assim, quantas vezes eu encontrei com pessoas que eu jamais imaginava, pessoas fora do meu círculo completamente, em outro lugar, do outro lado do mundo. Eu falava, gente, eu quero muito ver essa pessoa. Pá, encontra. Pô, fala, Joana, você... Meu marido fala, Joana, você não tem condição. Você tem alguma coisa que não dá pra explicar. E é sempre, graças a Deus, eu sempre tenho testemunha. Eu nunca tô sozinha, senão o povo vai achar assim, essa menina tá mentindo. Então, eu tenho encontros, assim, de coisas, coincidências que vão acontecendo, porque é isso, não tem a ver só com o conhecimento, é a sensibilidade, é o estar aberto, é isso, estar aberto. Então, o que eu falaria para as pessoas que têm interesse em fazer o curso ou conhecer a arte de alguma forma, o curso, ele dá ênfase a isso. Isso é muito claro, Werner. Você fala o tempo inteiro sobre essa abertura. Você deixa as pessoas livres para elas se expressarem. Isso é muito interessante. Tem muita troca, muita conexão. E você fala de uma forma muito palatável, de uma forma muito tranquila das pessoas. Então não fica aquela erudição que às vezes a pessoa fica limitada. Não. Então, eu acho que esse é o segredo, é a gente estar aberto. Então, o curso foi ótimo para mim. Eu aprendi um monte de coisa que eu não sabia. E revisitei lugares dentro de mim através de coisas que você está me ensinando ali. Então, é muito bom também a gente pensar, Werner, quando a gente trabalha uma vida inteira para ser mais sensível, quando a gente vê pessoas que também trabalham nisso. Porque você fala, nossa... Sabe, somos um grupo, a gente pode se dar a mão. Isso é outra coisa bacanérrima do grupo, do curso, porque você entra em contato com outras pessoas que estão buscando a mesma coisa. Então, assim, eu tenho vários amigos que falam, ai, eu queria tanto ter um grupo para falar sobre, aprender mais, falar sobre arte. Tá aí, entendeu? Tá aí, as turmas, é todo mundo querendo a mesma coisa, tá todo mundo com essa mesma intenção, falar de ideia, falar de arte, abrir cabeça. Então, é um grupo coeso, com conhecimentos em vários degraus, mas é coeso. Maravilha, Joana, aqui, brigadíssimo por ter falado isso tudo aí, eu fico super feliz, assim, fico até emocionado. E você falou essa coisa dos encontros que a gente faz, né, dessa troca, o que acontece muito, porque muitas pessoas, depois dos encontros online, elas mandam um e-mail para mim, né, em particular, ou mandam uma mensagem, assim, em particular, e isso é tão precioso, essa coisa do compartilhar, porque é aquela história, né, do sentir, perceber e categorizar. A pessoa ela já sente aquilo, e aí de repente uma outra que tem um pouco mais de experiência, ou que tem uma outra visão, dá voz àquilo que a pessoa já está sentindo. Sim. E aí de repente ela fala assim, é exatamente isso. Exatamente, me dá a mão. Ai, que bom, acho que isso é maravilhoso. E isso aconteceu muito, muito especialmente na sua turma, que foi a turma 2. Isso aconteceu demais na turma 2.
Porque, primeiro, porque você estava na turma, né? E você colaborou demais. Você colaborava muito nos encontros. Não é à toa que a ideia de se fazer o material em PDF de referência também para os encontros online foi na turma 2. De tanta riqueza de troca de conhecimento que tinha ali. Olha aqui, olha o que a Sônia está falando. A Sônia foi da sua turma, né? Foi da turma 2, Sônia Mello. Sônia me Aqui, acompanhou ó. de Filarmônica. Então, ó, parabéns, Werner, pela escolha da convidada. Você e Joana fizeram excelente dupla. Joana é muito Sônia, especial. Obrigada, Sônia, gracinha. Agora, o que eu vou falar aqui, ó, publicamente, viu, Sônia? Você está falando isso agora, eu vou falar publicamente aqui. Eu já assumi um compromisso numa live dessas aí, que em 2022, quer dizer, ano que vem, não falta tanto tempo, eu não sei de onde eu vou tirar tempo, mas eu vou fazer isso. Em 2022, não sei quando, eu vou lançar o Arte e Desenvolvimento Pessoal 2. Aí não é a segunda turma, não, é o segundo curso. Já estou inscrita. A Joana não só já está inscrita, como ela está falando, mas a Joana certamente vai ser uma das professoras convidadas do curso. Com certeza, Joana. Você já está antecipadamente convidada. Obrigada, porque, por exemplo, das 16 aulas que tem o curso, para tristeza do Leonardo Godefroy, eu não falei de ópera, né? Então, vai ter uma aula que eu vou dar, e vai ter uma aula que eu quero me dedicar ao balé, a essa conexão, E aí eu queria que tivesse uma pessoa como você, que na verdade para mim é você, né? Para mim na minha cabeça já é você, para a gente poder ir mais profundamente nessa relação com a dança. Porque eu falo de alguns balés, eu falo de alguns balés assim, né? Quando eu cito Stravinsky, depois as associações que eu faço no Debussy, né? E tem alguma citação, mas é muito pouco, né? Eu vou realmente assim mais para o lado da música, da pintura, da filosofia, né? Da ciência. Mas no próximo curso eu quero que tenha uma aula para a gente explorar essa questão da dança, do balé na música, não só o balé, eu acho que pode ser uma coisa ampla, né? A ópera também, Leonardo Godefroy, depois eu vou fazer um corte desse vídeo para mandar para ele, né? Óbvio que eu vou fazer uma aula também onde vai ter um tempo dedicado a Wagner, né? A Aida tá aí, a Aida falou do Rachmaninoff, então o Rachmaninoff também já está na listinha. Então, mas é isso, velho, é o maior prazer, porque a arte é partilha, eu bato nessa tecla, e eu acho que a arte me dá e me deu desde sempre muito. Então eu me sinto na obrigação de partilhar aquilo que eu sinto. Eu acho que se as pessoas pudessem entender um pouco do que é essa paixão de verdade tão genuína, eu acho que as pessoas seriam muito mais realizadas, assim, felizes. A arte realmente ela é algo que não nos deixa como a gente era, ela nos modifica. A função dela é essa, é nos elevar e isso começa da partilha. Não adianta querer fazer isso sozinho. Então, exatamente. Né, isso é a grande chave. Mas realmente o curso ele é para todos. Isso é algo que a gente precisa falar sempre. Enfatizar, porque a arte erudita ela dá um pouco de medo nas pessoas. E não tem que ter medo. É feito por humanos para humanos. Então, você é humano? Então pronto, você já está preparado. Você não precisa de mais nada. Só isso. Nasceu, humano, acabou. Isso que você está falando, assim, dessa felicidade, né? Tem uma palavra que eu adoro, assim, que a arte, ela possibilita uma plenitude na nossa vida. Sim. Ela é uma plenitude, porque às vezes falta muito pouco e às vezes a pessoa não sabe o que é. Olha, para mim, essa chave aí tá nessa sensibilidade que a arte traz pra gente. Aí, parece que esse conceito de plenitude, a palavra é essa, ele passa a ser um conceito vivido, experienciado. Sim, que é o conceito grego de eudaimonia, que é a felicidade por completo, não é só alegria. É a contemplação, a plenitude, é o bem-estar, é a experiência, o amadurecimento, né? Então é o todo. E é isso que é a vida. No frigir dos ovos não é só alegria, não é só aquela alegria boba ou fugaz. A vida é aceitar tudo. Rubinstein falava isso. A minha vida é muito feliz. Eu sou o homem mais feliz que eu conheço, ele falava. Porque eu sou... É fantástico. Era um cara humanista, né? Então ele falava, eu sou o homem mais feliz que eu conheço. Porque a felicidade, para mim, abarca tudo. Tudo. Então você imagina, um cara que chega nesse nível de consciência.
né? Mas não é só porque ele era artista, não. É porque ele era sensível. E aí eu volto na sensibilidade. O que a pessoa precisa para dar o pontapé inicial? Pensar na sensibilidade dela. Quero ampliar minha sensibilidade. Acabou. Você é um ser humano, você quer ampliar sua sensibilidade, coloca o desejo aí e dá o primeiro passo. Pronto. Nossa, que maravilhoso, João, que maravilhoso, essa live foi maravilhosa aqui, ó, muita gente aqui, olha, maravilhoso, a Sônia tá falando aqui, tô dentro, opa, peraí, quase que eu te cancelei aqui, Joana, apertei um botão errado aqui, tava assim, cancelar a participação de Joana, não quero cancelar nada não. Aqui, ó, a Cristina falando, maravilhosa, a Malu, já estou matriculada, a Ida, eu também já estou matriculada. É muito assunto, Werner, e a gente fala demais, mas é uma delícia, olha que delícia. É uma delícia, é o assunto que eu mais gosto. É bom demais, viver é bom demais, sabe? A gente está enfrentando um momento tão difícil e eu acho que a arte, nesses momentos, é então que ela não é só um deleite, ela é necessária. Agora ela passa do deleite para a necessidade. Exatamente. Olha só, já está circulando aí, né, as informações da Jornada Arte e Encantamento. Então vai ter a Jornada Arte e Encantamento na semana do dia 17 e na semana seguinte, né, quando eu vou fazer o lançamento da 5ª turma do curso. Para a 4ª turma, quando eu estava publicando esses anúncios do curso, chamando para a Jornada Arte e Encantamento, são as aulas gratuitas que eu dou e tal, teve uma pessoa nos comentários que ela colocou assim, era o anúncio do Beethoven. Que eu coloquei esse Beethoven aqui num pote, com um rótulo na frente escrito Beethoven. Só que aí você não via que o Beethoven estava dentro, porque tinha um rótulo muito grande. Então eu estava falando do rótulo, que a gente tem mania de rotular e tal. Mas aí, quando a gente tira o rótulo, aí eu coloquei o tan, e aparece o Beethoven. Esse anúncio, ele teve muita visualização, foi muito legal. E teve uma pessoa que fez um comentário assim, pelo amor de Deus, o mundo passando porque ele está passando, você me vem com essa? Nossa, é tudo que a gente precisa. Aliás, você pegou o Beethoven, né? Quarto movimento da 9ª Sinfonia, que é o que todo mundo conhece, a Ode à Alegria, né? Que ele pega aquele poema do Schiller e fala, amigos, entoemos em outro tom de alegria. Se você tem alguém que te ama, se você é capaz de amar alguém, você, então, é uma pessoa privilegiada. E é isso que a gente precisa. Então, o Beethoven pega a ode e a alegria, é o quê? É a conexão, é a partilha, é isso tudo que a gente está falando aqui, que ele não reservou. É a fraternidade, a liberdade. A liberdade. Então, você imagina, a música mais famosa dentro do universo erudito é a sinfonia, a última sinfonia, a 9ª, né? A gente fala 9ª, já subentende que é 9ª de Beethoven, né? Que tem 9ª de vários compositores, mas a 9ª de Beethoven. E a 4º movimento, Ode e Alegria, que todo mundo conhece, que é o hino da Europa. Então, enfim, o cara consegue sintetizar um sentimento humano, que é humano há 40 mil anos atrás, é hoje e vai ser daqui a muitos anos. Vai continuar o mesmo sentimento. E a arte lembra a gente disso. Então, nesse momento agora, um momento muito difícil para todos nós, a arte é mais ainda necessária. Como nunca, Bernstein falava isso, nos momentos de guerra, a nossa música tem que ser mais forte e mais ouvida. Que foi outro grande. Que lindo isso, hein? Então, ela passa do deleite para a necessidade, né? Então, nossa senhora, eu ficaria aqui assim a vida inteira falando, gente, pelo amor de Deus, vamos falar disso, vamos pensar nisso, um mundo de ideias, vamos dar as mãos, vamos fazer esse mundo ser melhor, porque o ser humano é extraordinário quando ele se propõe a ser. Extraordinário! Exatamente. Né? Então, através da Essa frase do Bernstein aí que você falou me lembrou muito do Maquette, quando ele foi fazer um concerto comentado, né? Eu acho muito bom quando o maestro da noite faz o concerto comentado, porque aí a gente tem uma visão diferenciada, eu acho, né? Porque é a interpretação dele. Claro, é muito conhecimento, né? E eu não lembro que repertório que era, e alguém fez alguma pergunta para ele desses momentos, não sei se era uma música assim, que foi feita em época de guerra, alguma coisa assim, ele falou assim, olha, isso é uma característica, não é uma característica de artista, de compositor, é uma característica humana. Em momentos de guerra, a gente olha para dentro. Em momentos de paz, a gente costuma olhar para fora, a gente é mais expansivo.
né? Eu achei isso lindo que ele falou, e eu estou conectando com o que você falou do Bernstein agora, porque assim, agora, principalmente, nesse momento, eu acho que é um momento da gente olhar para dentro. E se tem algo que propicia muito essa reflexão profunda, esse olhar cuidadoso para dentro, né, para que a gente realmente entre um pouco nesse casulo, para que a gente depois floresça novamente, é a arte. Eu acho que a arte é um caminho. O caminho para ir, para mim, é o desenvolvimento da sensibilidade, por meio da arte, né, o desenvolvimento da nossa humanidade. Sim, a sensibilidade ela pode ser desenvolvida em diversos aspectos, né, através da espiritualidade, enfim. Mas a arte, ela é um meio. Não tem jeito de fugir, Werner. Ou você vira sensível, ou você modela essa sensibilidade, ou então você sai fora. Ela te impele isso. Ela é um modelo criado, né? Uma expressão humana que fala, você tem que ser sensível, você tem que aumentar a sua sensibilidade, senão você está fora do jogo, entendeu? E aí começa a te mudar. E aí coisas maravilhosas acontecem. Exatamente. Quando nada acontece, é um milagre que não estamos vendo, né? Para não deixar para não passar uma live sem falar do Guimarães. É de Guimarães, nossa. Guimarães Rosa. Não, aquela aula do Guimarães, ela é puxada, viu? A gente assiste e pensa e volta e pensa. Olha, assim, eu indico demais, Werner, seu curso é maravilhoso. Eu acho que, assim, a gente é muito carente disso aqui no Brasil. E você é um grande comunicador, você tem um linguajar muito didático. Então, é uma coisa que me emociona muito quando eu estou na Filarmônica, aqueles concertos de domingo, que são os concertos livres, né? Que muita gente vai, e aí sempre o maestro pergunta, quem está vindo aqui na Filarmônica pela primeira vez? Eu sempre fico emocionada nessa hora, porque tanta gente levanta a mão, eu falo, ufa, graças a Deus, estreamos um tanto de gente aqui nova. Então, é a mesma coisa no seu curso, pessoas novas que estão entrando, eu falo, vamos gente, vamos embora, vamos aumentar esse hall de pessoas, porque é isso que o mundo está precisando. De mais sensibilidade, de mais olhar interno, para que a gente tenha uma humanidade mais sábia, para lidar com seus problemas, né? Ai, maravilhoso, Joana. Aqui, sensacional. Quero te agradecer. Quero agradecer todo mundo que está aqui. Tem muito comentário, muito elogio, muita coisa linda que está rolando aqui. Essa live está um sucesso. Já temos aqui 1h12 de live. Nossa Senhora! E vai ficar gravada, Werner? Já, tá gravada. Assim que terminar, eu já compartilho. Só tem que, assim, colocar um texto e tal. Então, daqui a 10, 15 minutos no máximo já vai estar disponível. Depois eu pego essa live, eu passo ela para o meu computador. Nem edito direito, mas assim, eu só mudo o padrão dela. E mais para frente, né, assim, daqui a alguns dias, talvez na semana que vem, ela vai estar no meu canal do YouTube, Werner Silveira. Vou colocá-la no LinkedIn, vou colocá-la no Facebook. Nossa Senhora! Então, para todo mundo poder assistir e tal, né? Que bom colaborar. Ô, Joana, então, nem sei como te agradecer. Conte comigo sempre, você sabe disso. Arte é partilha. Então, a gente sempre tem que se apoiar e eu convido realmente todo mundo a fazer parte desse grupo. Porque, olha, só tem um problema. A gente entra e não quer mais sair. Acabou. Você entrou, você fala, não quero viver outra coisa. Eu quero cada vez mais galgar isso aí. Então... é o único problema da arte. Você entra, ela te captura, te embaralha e fala, olha, é isso aí, pronto. Isso para mim é uma dádiva, não é um problema, né? Não, de jeito nenhum, deleite. Então tá, Joana, obrigado, boa noite, viu? Boa noite, beijo em todos na sua casa, um abraço pro Léo. Basta na Paula, em todos aí. Tá joia. Tchau, pessoal, até mais.